Olá, amigos que acompanham o canal Futebol Lá Fora. Neste sábado tivemos vários jogos aí espalhados pela Europa. Tivemos o início do Campeonato Italiano, a sequência da primeira rodada do Campeonato Alemão, empate em 4-4 aí num jogo maluco e vitória no sufoco do Borussia Dortmund. Também tivemos a segunda rodada da Premier League com grandes jogos nesse sábado. Também Campeonato Francês e outros campeonatos pela Europa. E nesse vídeo aqui, então, nós vamos falar os resultados dos principais campeonatos. Eu vou colocar aqui na tela o site OneFootball, que traz para a gente todas os resultados aí deste sábado. Colocando aqui na tela, então, para facilitar o nosso melhor entendimento. Está aqui, a rodada teve neste sábado a Real Sociedade empatando em 1-1 com o Celta de Vigo. Já o Real Madrid venceu a Almeria de virada pelo placar de 3-1. Vinícius Júnior deixou dele. O Atlético de Bilbao venceu o Osasuna fora de casa pelo placar de 2-0. Esses aqui foram os resultados deste sábado, né? Resultado deste sábado do Campeonato Espanhol. Agora vamos falar de Premier League. Premier League aí que teve a vitória fora de casa do Brentford, 3-0 para cima do Fulham. O Brentford, mais uma vez aí, mostrando que vai fazer uma boa campanha. Já a equipe do Brighton, o Brighton meteu 4-1 no Wolverhampton, fora de casa. O Brighton já tinha vencido na estreia o Luton Town por 4-1, vence de novo por 4-1, e neste instante é o líder da Premier League. Ele tem aí 6 pontos, os mesmos 6 pontos que o Manchester City, mas nos critérios de desempate, na Inglaterra, o primeiro critério de desempate é o saldo de gols, então o Brighton aí pode curtir aí, dormir na liderança da Premier League. Também tivemos aí o Liverpool vencendo o Bournemouth de virada pelo placar de 3-1, Salah deixou dele, mas a defesa do Liverpool aí deu muita bobeira no começo do jogo, mas depois o time conseguiu se recuperar e venceu por 3-1, conquistando a sua primeira vitória. O Liverpool, que havia empatado com o Chelsea na estreia, vence a primeira. Esse jogo do Luton Town contra o Burnley, vocês estão vendo aí na tela que está adiado, isso porque o Luton Town, que foi uma das equipes que subiram nesta temporada para a Premier League, o estádio do Luton ainda não está preparado para receber os jogos da Premier League. E a equipe recebeu uma licença da Premier League para adiar algumas partidas, né, as suas primeiras partidas como mandante. Por isso, o jogo contra o Burnley, que deveria ser disputado neste sábado, foi adiado e ainda não tem uma data para acontecer. Então foi essa aí a razão pela qual o jogo Luton Town e Burnley foi adiado. Também tivemos um grande jogo. O Tottenham venceu o Manchester United pelo placar de 2-0 em Londres. Os gols saíram no segundo tempo. E o Manchester City, apesar de todo o cansaço aí pela maratona de jogos que vem enfrentando, venceu o Newcastle pelo placar de 1-0. Jogo aí que fechou a rodada deste sábado da Premier League. Agora vamos falar de Bundesliga. Bundesliga que começou ontem, né, com a goleada do Bayern de Munique para cima do Werder Bremen 4-0. Inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu comento aí sobre essa goleada. Mas a Bundesliga seguiu hoje aí com vários jogos. O Bayer Leverkusen venceu o RB Leipzig por 3-2. O RB aí um dos favoritos a tentar quebrar a hegemonia do Bayern de Munique, que foi na semana passada campeão, inclusive, da Supercopa da Alemanha, metendo 3-0 no Bayern. Começa aí o campeonato alemão tropeçando, perdendo fora de casa para o Bayer Leverkusen por 3-2. E aí tem aquele jogo maluco que eu falei, o Augsburg empatou em 4-4 com o Borussia Mönchengladbach. Ainda não vi os melhores momentos desse jogo, mas estou curioso para saber como é que foi aí esse empate de 8 gols. O Freiburg venceu o Hoffenheim fora de casa por 2-1. O Freiburg, que na temporada passada chegou até a liderar por algumas rodadas, começou bem aí a competição desse ano. O Stuttgart venceu o Bochum por 5-0, hein? Será que o Bochum esse ano vai cair? O Bochum, que na temporada passada também começou muito mal, aí na metade do campeonato começou a reagir, escapou assim de forma milagrosa do rebaixamento, e agora começa aí a Bundesliga dessa temporada tomando uma goleada. O time que já está fora, inclusive, da Copa da Alemanha. Também tivemos aí a vitória do Wolfsburg sobre o Heidenheim, acho que é assim que se pronuncia, né? Esse time aí que veio da segunda divisão, pelo placar de 2-0. E o Borussia Dortmund sofreu para vencer o Colônia pelo placar de 1-0. O gol saiu no finalzinho da partida. Vamos falar agora de campeonato francês. Campeonato francês aí que teve 2 jogos nesse sábado. E o Montpellier venceu o Lyon por 4-1 fora de casa, hein? Goleada essa que o Lyon sofre diante de seu torcedor. Já o PSG,
que já não está mais tão badalado quanto em outrora, empatou fora de casa com o Toulouse, 1-1, né? O PSG que estreou empatando, empata pela segunda rodada consecutiva. Então, esses aqui foram os jogos das principais ligas. Não, falta italiano, né? Vamos falar de italiano. O italiano que teve aí a vitória do Hellas Verona por 1-0 fora de casa sobre o Empoli. Já o Napoli, né, o atual campeão Napoli, venceu a equipe do Frosinone pelo placar de 3-1. A Fiorentina ganhou bem do Genoa, hein? 4-1 fora de casa. E a Inter de Milão bateu o Monza pelo placar de 2-0. Esses, então, os jogos aqui do Campeonato Italiano. Campeonato de Portugal, Vitória Guimarães 2, Gil Vicente 1. O GD Chaves perdeu em casa para o Braga 4-2. O Benfica derrotou a Estrela Amadora pelo placar de 2-0. E o Boa Vista, fora de casa, bateu o Portimonense pelo placar de 4-1, né? Então, esses aqui foram os resultados. Passar aqui pela Bundesliga 2, né? Aqui o OneFootball também disponibiliza os jogos da segunda divisão da Alemanha, que tá bem interessante, tá cheio de time conhecido aí na Bundesliga 2. E o Hansa Rostock perdeu em casa para o Hannover por 2-1. O Fortuna Düsseldorf perdeu em casa também para o Paderborn por 2-1 também. O Greuther Fürth empatou sem gols com o São Paulo. E um jogo aí de duas equipes que frequentam, né? São equipes da primeira divisão, mas que estão aí passeando pela segunda divisão. O Hamburgo venceu a equipe do Hertha Berlim pelo placar de 3-0. É um jogo comum na Bundesliga, né? E que está acontecendo aqui agora na segunda divisão. Vitória do Hamburgo sobre a equipe do Hertha Berlim por 3-0. Bom, pessoal, então esses eram os resultados desse sábado, dia 19 de agosto, aqui pelas principais ligas europeias. Se você gostou, deixa o like. E se não está inscrito, aproveite para se inscrever aqui no canal Futebol Lá Fora. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Deixa eu até mudar de tela aqui. Tem que me acostumar com essas telinhas, né? Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todo mundo e até um próximo vídeo. Valeu!